Serão os brindes de A Liga Extraordinária, volume 4, A Tempestade, da publicação especial de 2020 pela editora Devir, indispensáveis para o entendimento da trama desta obra de arte de Alan Moore e Kevin O'Neill? Ou tais brindes são meras quinquilharias para agradar colecionadores? Refletiremos ao longo deste vídeo sobre tal indagação. Saudações, gente que assiste Ilhampo Silferluz, apresentando este canal focado nas obras-primas do escritor Alan Moore e os coautores artistas de suas obras. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva neste canal, deixe sua indicação de belezinha, deixe comentários colaborativos, compartilhe este conteúdo visual e acione o nobre sino pequenino, que não é de Belém, mas é para o nosso bem. Sem mais delongas, perfilemos os brindes então. Tais brindes são 2 posters desdobráveis com 4 capas cada um e sem verso, 6 cards que já vamos avaliar, um folheto fashion e sendo que o acessório que é o óculos em terceira dimensão para visualizar a localidade intertextual inserida em A Liga Extraordinária Tempestade, chamada Um Mundo Brilhante. Este material não é brinde, é um acessório então indispensável e que deve conter de forma imprescindível o pacote do encadernado. Com relação ao primeiro pôster, que se desdobra para 4 capas referentes aos números 1, 2, 3 e 4 do encadernado, e cujo verso podemos ver que não tem nada, numa primeira vista intransigente, poderia-se dizer que é uma mera reprodução redundante das capas do interior, mas tal material é um verdadeiro dispositivo de apoio para memorizarmos as citações intertextuais de que se referem a isto especificamente, a estes pôsteres, que no caso são capas homenageando clássicos dos quadrinhos britânicos. A capa número 1 se refere ao título Classics Illustrated, cujas obras-primas ilustradas aqui traduzida é um exemplo disso. Capa 2, chamada TV Tempestade 2010, Aventuras no Século Presente, faz citação de homenagem ao título TV Century 21, publicação inglesa famosa lá entre eles. A capa da unidade 3 faz menção a revistas indicadas para meninas, direcionadas a meninas, revistas em quadrinhos britânicas com tal finalidade, e geralmente com títulos de meninas, como Bunty, Debbie, Emma, June, Mandy, Sally, Suzy e Tina, que rima com Mina. Aí no caso específico, a explicitude fica no subtítulo aqui, Mina para Jovens Damas. Lembrando que tais títulos femininos fazem comparação antonímica com títulos indicados para os meninos, com nomes de porrada, dinamismo, masculinidade ou suposta masculinidade, do tipo de Action, Battle, Bullet, Hurricane, Victor, Tornado e Valiant. O único com nome de menino, Victor. O restante, nomes com tais características. A capa 6, ela faz menção intertextual a revistas de humor infantil, revistas com o nome Juan, onomatopeia em inglesa, portanto, Bash Street Kids e Debino. Essa Debino bastante famosa porque o Alan Moore
com frequência a cita em referências específicas. Já o pôster 2 se refere às capas referentes aos capítulos 5 e 6, evidentemente, ao capítulo da aventura em preto e branco dos anos 60, chamada Sete Siderais, e a Tempestade, a capa geral do encadernado. Portanto, este pôster com as capas e o verso. A referência da capa do capítulo 5 faz alusão a uma revista chamada Creep Words, Mundos Brilhantes, no caso aqui, tanto faz alusão a essa revista quanto também o próprio título do Mundo Brilhante, que é a localidade recorrente na Liga Extraordinária. Localidade esta referente ao título engendrado lá em 1666 por uma tal duquesa de Newcastle chamada Margaret Cavendish. No caso de Creep Words, é uma publicação referente a determinada editora, cujo título eu vou deixar indicado na descrição e também nos comentários. Tal editora, nos anos de ação dela, ela costumava republicar material estadunidense de super-heróis da DC, da Marvel, da Fawcett, da Charlton, etc., de forma então que eles disponibilizavam esses materiais em preto e branco, em versão preto e branco, para o deleite dos fãs ingleses de quadrinhos de super-heróis. Já esta aqui é a capa 6 da unidade 6 e é uma homenagem à mais conhecida de todas essas publicações, certamente, que no caso é a 2000 AD. E aqui temos aqui 2010 AD, né, essa versão aqui dessa capa 6 do capítulo, homenageando sendo que a 2000 AD, junto com Classics Illustrated, certamente são as duas mais famosas de todas estas que eu citei aqui no Brasil, por exemplo. Lá na Inglaterra, todas fizeram sua fama nas suas devidas épocas, sendo que a 2000 AD, evidentemente, até hoje existe. Antes de falarmos sobre a capa da história dos Sete Siderais, vamos mencionar rapidamente que esta capa aqui nada mais é do que a reprodução redundante da capa do encadernado de forma geral. Evidentemente serve também como memorização, só que em outro vídeo iremos falar dos pormenores dessa capa. Mas eis aqui então no interior da confecção de A Liga Extraordinária Tempestade, o encadernado, a capa então dessa história dos Sete Siderais, que emula um gênero textual, um estilo quadrinístico de quadrinhos dos anos 60, porque a história se passa em 64, com essa aventura dos Sete Siderais, em forma de quadrinho britânico em preto e branco. Quadrinho antigo, do jeito que eles costumavam fazer por lá. Exemplos que podemos ver aqui nessa história, no caso ainda que nos anos 50, mas é um exemplo dessas histórias em preto e branco de super-heróis. No caso aqui é a memorável Marvel Man do Mike Engel, que futuramente o nosso Alan Moore iria escrever essa notória fábula chamada Miracleman, posteriormente nomeada assim por questões corporativas que no futuro veremos. E por fim, tal história faz alusão à capa da The Brave and the Bold número 28, a primeira aparição da Liga da Justiça por intermédio do roteirista Gardner Fox e o artista Mike Sekowsky. A primeira aparição da Liga da Justiça com a Mulher Maravilha, Flash,
Caçador de Marte, Lanterna Verde e Aquaman como os integrantes originais, os 5 originais. O Batman e o Superman vieram bem depois, ou um pouco depois, aliás, e aqui eles enfrentam um dos seus arqui-inimigos da vida, o Starro, a estrela do mar gigante, chamada Starro, uma alusão evidentemente ao Howard Phillips Lovecraft, mas isso fica para outra ocasião. E no caso dos Sete Siderais, essa homenagem que o Alan Moore faz a essa imagem, os Sete Siderais são guiados pelo Vu, o Invisível, portanto eles têm a mentoria desse formador, desta equipe, e vejam, e eles estão enfrentando aqui um tal Mez. Esse Mez é personagem principal do filme chamado The Quatermass Experience, que é o iniciador de uma franquia que tem envolvimento com a Hammer, a produtora notória de filmes ingleses de horror e ficção científica e fantasia. Mas quem são esses personagens? Eles estão nos 6 cards e vamos desvendar a identidade e a criação de cada um no gênero textual no interior do encadernado. O Vademecum Vital de Vu, nome deste estilo artístico, gênero textual, é um dicionário produzido pelo personagem Vu Invisível. No caso, então, aqui temos do número 1, que é o Capitão Universo, criado pelo Mike Engel em 1954. Eletromoça, criada pelo Dennis Malcolm Reader em 1947. Flash Avenger, John Jock McCall, em 1951. Homem de Marte, Paddy Brennan, em 1948. Satan Astro, pelo Dennis Reader, em 1947, criada. E o Zon do Zodíaco, pelo Stanley Kendrick Perkins, em 1948. Equipe vista também nessa foto lindíssima da contracapa, em preto e branco, simulando uma foto antiga. E no folheto Fashion temos a Mina Murray, personagem de todos os volumes que saíram da Liga Extraordinária, exceto o spin-off com a Jenny Nemo. Orlando, que é tanto Orlando Imortal da Virginia Woolf, quanto também Orlando Inamorato do Matteo Maria Boiardo e Orlando Furioso do Ludovico Ariosto, além de Rolando também, da história medieval Canção de Rolando. E esta aqui, no lado direito, é a Emma Knight, que no seriado britânico antigo era a Emma Peel. Uma boa função de memorização, então, desse semi-splash page da edição 2 do encadernado. O óculos, como já dito, não é brinde, é um acessório que deve ser indispensável para adentrar o mundo brilhante. Mundo Brilhante que foi anunciado pela primeira vez no capítulo 1 do Almanaque do Novo Viajante, do volume 2. Revelado magistralmente em O Dossiê Negro da Liga Extraordinária. Quase veio à tona em século e voltou implacável em A Tempestade. Obrigado por assistir e até a próxima.